Se você é mais antenado nas redes sociais, recentemente você deve ter visto uma coisa que chamou um pouco de atenção. Essas duas criaturas tocando música, esses dois seres assustadores que juntos integram um duo chamado Angine de Poitrine, um grupo canadense que lançou seu primeiro disco em 2024, mas começou a estourar agora em 2026. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você por que essas duas criaturas são bem mais que dois bonecos assustadores, como eles nos mostram que é a música, na verdade, a música não, como que a arte chegou no fundo do poço. Primeiro eu quero debater uma coisa rapidinho com você aqui. Você já parou pra pensar que quando a fotografia surgiu, a pintura foi ameaçada? Sim, isso mesmo, até que a câmera fosse inventada, o único jeito de capturar a beleza de uma paisagem era através de pintura. Eram com as pinceladas de um dedicado pintor que se materializava uma linda vista. Mas aí veio uma virada de chave. A fotografia. De repente, todo aquele trabalho já não valia mais de nada. Era só posicionar o equipamento, apertar um botão e subitamente a paisagem era capturada. Sem esforço, sem pinceladas, sem trabalho. O pintor que era considerado um capturador da realidade, agora não era mais. Agora deu caralho mesmo. E aí virou um furdunço, os pintores se questionavam, em meio ao mundo de fotografias, qual é a minha função? Bem, como vocês sabem, hoje em dia ainda existe pintura, assim como ainda existe a foto. Então, por que a pintura ainda existe? Por que a pintura ainda existe mesmo de frente a um concorrente tão imbatível quanto a fotografia? Depois que a fotografia chegou, a pintura se libertou das amarras que a seguravam. Foi depois do surgimento da foto que surgiram movimentos como o impressionismo, por exemplo. Agora, a pintura não tinha mais a obrigação de retratar a vida real. Quem fazia isso era a foto. É assim que o mundo vai ser daqui a mais ou menos 10 anos. Uma utopia tecnológica onde os humanos mal vão precisar trabalhar. Ou pelo menos é nisso que acredita um grupo de pesquisadores de inteligência artificial que escreveu um artigo científico polêmico e influente chamado IA 2027. Mas eles também preveem que no intervalo de 5 anos depois disso, a humanidade vai acabar. Então, a gente chega em 2026. Quando você abre um gerador de músicas com IA, digita alguma coisa, depois clica em gerar, a IA gera uma música pra você, porém, essa música é imperfeita. É imperfeita porque é perfeita demais. A música gerada por IA segue todas as normas da música, tempo correto, afinação padrão ocidental com lá em 440 Hz, nada fora do tempo, em suma, tudo como deve ser. Mas aí mora um problema que o Angine veio pra resolver. Veja bem, no mundo da música, não existe certo e errado. O que existe é o que é convencionado e o que não é. Só que lá atrás, se uma pessoa não tivesse rasgado o alto-falante do amplificador de guitarra dela e tivesse tocado e gostado do som, hoje em dia a gente não teria distorção nas guitarras. Só que veja bem, foi um erro. O alto-falante ter rasgado foi um erro. Isso não era pra ter acontecido. Só que essa é a maravilha da música, da arte no geral. Não existe certo e errado. Quando a gente olha pra eles, a gente enxerga um monte de erros. Eles tocam fora do tempo, usam afinação microtonal, vestem essas roupas estranhas. Sério, que é isso? Que é isso, sério? Tira esses caras daí, cadê? Eu quero cantores bonitões, eu quero ver gente bonita cantando, não essas aberrações. Percebe como esse é justamente o ponto? E assim, em questões técnicas, esses dois também são muito interessantes. Lembra que eu falei de afinação microtonal há tipo uns 5 segundos atrás? É o seguinte, num piano, cada nota representa uma frequência. Então essa nota aqui é um Lá, representado pela frequência de 440 Hz. Essa próxima aqui é o Si, representado por essa frequência, e assim em diante. O que o Angine faz é usar notas que estão no meio dessas notas. Então, você deve supor que, no meio, eles usam essas notas pretas, correto? Negativo, porque esse daqui são os semitons da afinação que a gente tem como padrão aqui no Ocidente. O que o Angine faz, na verdade, é usar notas que estão entre essa nota e essa. Uma nota que está aqui no meio, entre essas duas. E aí você me pergunta, tá, como que a gente toca isso no piano? Simples. A gente não toca. Assim, é válido mencionar que a afinação microtonal já é usada há muito tempo, especialmente na música asiática e especialmente na música indiana. Por isso que a música indiana parece tão esquisita, porque são notas que a gente literalmente não está acostumado a ouvir. Além disso, se a gente olhar mais perto um pouquinho, a gente consegue ver uma coisa engraçada. Na verdade, olhando de longe,
é engraçado também, mas olhando de perto a gente consegue ver uma coisa engraçada. É muito interessante reparar que o Engine tem somente 2 integrantes. O guitarrista toca esse instrumento que é a fusão de um baixo com uma guitarra. E para fazer as músicas, ele usa um looper. Basicamente, bota para gravar, toca o instrumento e depois deixa ele em loop tocando, coisa que ele faz na maioria das músicas com o baixo e também com a guitarra. Legal mencionar também que quando a gente olha pro braço da guitarra, a gente percebe que ela tem muito mais casas do que uma guitarra normal teria, por conta da afinação microtonal. E aí, você começa a perceber uma coisa desconfortável. Talvez o problema não seja o Engine. Talvez o problema seja a gente mesmo. Porque repara, quando você olha pra eles e sente estranheza, incômodo, até uma certa repulsa, isso não é um erro. Isso é escancarando que nós somos o erro. Durante muito tempo a gente foi condicionado a consumir música desse jeito. Tudo afinadinho, tudo no tempo, tudo certinho. É tudo muito previsível. Durante muito tempo a indústria da música foi condicionada dessa forma. É tudo pensado para minimizar os riscos, para transformar a música e a arte em um produto. E quando aparece alguma coisa diferente, nosso cérebro entra em curto. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você ouviu uma música, ou consumiu uma obra, ou qualquer coisa artística que mexeu com você, mas mexeu de um jeito específico, que te fez sentir uma coisa diferente? Porque hoje em dia é tudo milimetricamente calculado para te satisfazer. A música sabe exatamente quais notas musicais usar, quais acordes utilizar, quais letras escrever para que você se identifique e poste a música no story. A arte não erra mais. E aí que é justamente o problema, porque no caso da distorção de guitarra, por exemplo, foi um erro que tornou a guitarra uma das maiores tendências da música mundial. Só que quando a gente tá num cenário em que ninguém erra mais, novas coisas são criadas. Então a verdade é que com todo esse lance de inteligência artificial a gente está passando por um momento de reinvenção, tal como a pintura se reinventou depois da fotografia. E claro, no começo as mudanças sempre são feias porque é algo novo, é algo desconhecido, mas talvez daqui 10 anos se torne normal tocar com afinação microtonal, se torne normal tocar fora do tempo. Vai saber. A verdade é que se o Engine de Poitrine é a destruição da música, é uma destruição que a gente precisava há muito tempo. Afinal de contas, a arte só começa a dizer alguma coisa mesmo quando começa a incomodar.